Como vai, amigo? Tudo bem? Nós queremos mostrar para você hoje algo que aconteceu na nossa aquaponia enquanto estava viajando. Eu saí de viagem e quando retornei descobri que algo não tinha ocorrido muito bem aqui no nosso sistema. E aí era uma coisa que eu tinha feito antes de viajar, querendo evitar um problema e acabou causando a morte de peixes e também perdi alguns tomateiros, algumas plantas aqui. Eu vou mostrar para você, enquanto isso eu vou comentando e depois eu volto para a gente conversar mais. Mas enquanto isso, se gostou, dá um joinha aí, compartilha o vídeo, ajuda o canal. Tá joia? Vamos lá. Então, primeiro eu vou mostrar aqui o que aconteceu com as plantas, depois eu falo o motivo e mostro qual que foi o problema, né? Tá certo? Vocês podem acompanhar aqui, esse tomateiro, ele amarelou, praticamente começou a murchar algumas folhas e ficou bem feio. Esse outro que estava crescendo, olha, bem novinho, estava dando flor já e também aconteceu a mesma coisa. Esse aqui foi uma muda daquele outro maior ali do fundo, um galinho do meio. A gente plantou ele aqui, ele nasceu, então ele já é um pé adulto, apesar de ser novinho, pequeno, ele é um pé adulto, por isso ele deu a flor. Mas aí aconteceu esse problema que a gente está observando aqui, e ele também amarelou muito. A gente vai acompanhar aqui que o alface morreu, sem raiz, tá vendo? Ele secou. O outro pé de alface, ele resistiu bem. Aqui na abóbora, ela ainda está saudável, uma folha amarelou, mas ela está saudável. Aqui a gente arrancou, ele ainda tá bem verdinho, um manjericão, mas a gente está tirando, porque esse aqui vira uma árvore se deixar. E a gente não está consumindo, então tirou. A gente já tem um pé maior ali na frente. O morango, ele ainda está indo bem. A gente colheu bastante morango hoje já. Está dando ainda muito morango. Não era para ser a época, mas ele está dando. Ainda tem flores. Aqui, ó. Ainda está nascendo flores e está dando morango ainda. Aqui a rúcula. Vocês podem perceber que ela também secou. Outro pé de rúcula. Seco. O morango, ele foi bem. Aqui tá, ele desprendeu um caule para nascer uma nova muda. É assim que ele vai brotando e vai germinando. Aqui a DOC do nosso sistema foi esses tomateiros aqui. Vocês podem ver, ele está completamente murcho. As folhas estão secando. E ele já tinha começado a dar tomate, tá vendo? Bastante. Olha o tamanho desse tomate aqui. Esse tomate, ele fica grande. E ele está secando também, né? Olha a grossura desse caule, que é a grossura de um dedo. Bastante bonito também e provavelmente vai perder esse pé. Talvez ele recupere alguma coisa, a gente não sabe, vai deixar aqui acompanhando para ver se ele recupera. O outro pé de tomate lá também, lá no fundo, dá um zoom aqui, vocês vão ver também bastante tomate crescendo e ele também amarelou um pouquinho. Isso não é fungo, tá, gente? A gente acha, nesse caso aqui é fungo, ele pode estar até com fungo realmente, mas não foi a causa da morte ou do enfraquecimento dos pés de tomate. Não foi. Aqui a gente estava no pé de guaco, estava indo bem também, secou. Aqui era uma muda de guaco também, e aqui também era a muda de guaco, também secou. Então a rúcula, o outro o alface, ele também definhou. A gente pode acompanhar aqui, ó, ele está bem definhado. As folhas secaram e a parte de cima está bem feia. Então esse pé de tomate a gente vai tirar também. O manjericão resistiu bem, está gigante aqui, está virando uma árvore. Uma árvore já, ó. Então é necessário ir cortando o manjericão, porque senão ele toma conta também. Mas aí, de forma geral, a batata doce, por exemplo, está muito bonita, mas até mesmo esse pé de tomate maior, ele sofreu bastante, ele não secou igual aos outros, que eram mais jovens, então aquele ali tinha mais raiz, mas ele também sofreu bastante com isso. O que aconteceu? A gente ia viajar e a gente jogou aqui então ração, a gente está sem alimentador automático, esse tanque aqui está sem peixes. Então, nesse tanque aqui que estão os peixes as tilápias, a gente abaixou esse cano aqui que está jogando água aqui para oxigenar, a gente abaixou só para poder gravar, porque atrapalha o barulho.
mas ela fica alta e não fica oxigenando. Mas o que aconteceu então? A gente foi viajar, então a gente jogou ração e pegou algumas folhas, bastante folha de batata doce e colocou aqui no tanque dos peixes. E a gente ficou com medo disso, de alguma forma, passar pelo decantador e cair no SAMP, entupir a bomba e parar o sistema e queimar a bomba. Aí o que a gente fez? A gente pegou esse saco que a gente tinha aqui, parece um saco de verdura, mas é aquele que a gente pega quando vai pescar, coloca o peixe vivo na água. A gente pegou esse plástico, essa rede, e colocou na saída de água do decantador. E quando a gente colocou na saída de água do decantador, ele entupiu. Ele subiu e veio aqui na entrada de água, que vai do SAMP. E ele entupiu, então a água não passava daqui para lá. E aí, o que aconteceu? Como não tinha água naquele tanque, não oxigenou, de acordo que a água não voltava bem para o tanque dos peixes, e principalmente na câmara de cultivo, acontecia algo muito grave. A água empoçou de água aqui, chegou no nível máximo, tudo bem, mas ela não dava descarga, porque ela foi caindo uma água, uma hora ela parou de passar água por esse cano não jogava mais água. E aí então ficou aqui uma água empoçada aqui, e aí virou algo difícil para as plantas, porque como não tinha a circulação da água, as plantas acabaram secando, elas morreram afogadas. Exatamente, a planta morreu afogada, tinha bastante água na cama de cultivo e ela não circulava, ela não deu descarga, então ela não oxigenou as raízes. E por falta de oxigenação, as plantas sentiram. A gente sabe que não é fungo porque aconteceu com várias plantas. Quando a gente chegou aqui de viagem, a gente viu que não estava jogando água aqui. O decantador, esse cano que passa do decantador do SAMP, ele estava entupido com aquela rede ficou aqui entupindo, não circulou água. O prejuízo só não foi maior porque nós temos a água que vem direto da rua. Então a água caía aqui, ia enchendo, a bomba, quando conseguia alcançar o nível da água, ela jogava um pouco de água aqui para dentro da cama dos peixes. Para ela jogar para a cama de cultivo, é mais alto, então ela tem que ter uma pressão maior. Não estava acontecendo, estava caindo só aqui. Acabou também que transbordou, porque a água chegou até aqui em cima, no limite, porque ela não estava passando para o decantador, então ela foi enchendo. Ela chegou aqui e transbordava, e os peixes ficaram também sem oxigenação adequada, então muitos pularam desse tanque. E quando a gente chegou de viagem, a gente teve esse duplo prejuízo dos peixes e das plantas. A gente estava depositando uma esperança nesse tomateiro aqui, que eles estavam crescendo, ficando bonitos, e de repente aconteceu esse desastre. Aqui a gente pode acompanhar alguns peixes que a gente pegou no sistema que pularam da caixa d'água. Logicamente esses peixes não servem mais para o consumo, a gente teve que congelar porque o lixeiro não passa no dia. Então a gente deixou congelado para quando o lixeiro passar a gente colocar no lixo. Mas aí a gente vê realmente que houve essa falha do nosso cuidado, da nossa parte. O sistema de aquaponia ele vai muito bem, mas às vezes a grande falha do sistema não é como o sistema foi planejado, mas como a gente cuida do sistema. Então eu não tinha testado esse saco que eu coloquei no decantador e por isso aconteceu esse desastre e a gente perdeu peixes e as plantas. Então é um cuidado, quando a gente for fazer alguma coisa, tomar um cuidado maior em relação às coisas que a gente está planejando fazer. Então se a gente for viajar, testa o sistema antes, não faça como eu fiz. Teste o sistema, vê se ele está funcionando. O que a gente quer que aconteça no sistema aqui é que ele funcione de forma autônoma. A gente quer colocar aqui um alimentador dos peixes, para os peixes, automático, de forma que a gente possa viajar e os peixes continuarem alimentados, o decantador funcionando adequadamente, a água já vem da rua, já tem
o nível da água já se mantém, então isso é importante, porque não vai faltar água no sistema, mas falta alimentação dos peixes. Então, tudo que a gente for fazer no sistema antes de uma viagem, de afastar, tem que ser testado exaustivamente. Como eu não testei esse saco que eu coloquei, ter a perda dos peixes, a culpa foi minha. Então, quando você estiver no seu sistema, tome cuidado, teste antes de viajar, para que isso não aconteça. A gente está falando agora porque está chegando a época de férias, dezembro e janeiro, e pode acontecer com você. Então, tome cuidado, verifique bem se tudo está funcionando, se as conexões estão justas, estão apertadas, se não está chegando muita sujeira na bomba para entupir a bomba, se está tendo essa água nível automático que vem da rua, que senão pode secar, pode faltar água, alimentação automática para os peixes, para que eles não fiquem sem alimento, e o resto vai funcionar muito bem, tá certo? Então, esses pequenos cuidados que a gente deve ter, não são grandes coisas, mas são os cuidados necessários para qualquer empreendimento na vida. Isso quando a gente está mexendo com vida tanto vegetal como animal, é necessário um cuidado, um carinho maior. Felizmente, quando a gente está tratando de aquaponia, num sistema amador como o nosso, a gente sofre esses reveses ainda, porque a gente planejou uma coisa, achou que colocando isso ia evitar que os caules da batata doce ia passar e entupir a bomba, acabou que a sujeira impediu da água circular por esse pano, esse saco que a gente colocou, não chegava na bomba, então a água não circulou. E a falta de oxigenação causa isso nas plantas. Então é por isso que é importante a oxigenação no sistema, não apenas para os peixes, mas para as plantas também. As plantas elas vão utilizar essa oxigenação nas raízes para desenvolver bem. A gente pensa que não, porque na terra as plantas estão tampadas o tempo todo com a terra, mas a terra quando enche com água, ela molha as raízes, mas quando ela seca, ela entra ar na terra também, mesmo a terra compactada. É claro que a terra mais compactada, a planta desenvolve menos. Uma terra mais fofa, mais arejada, a planta desenvolve mais. A mesma coisa acontece no sistema de aquaponia. Quando melhora o nível de oxigenação que nós fornecemos para peixes e plantas, melhora o desenvolvimento, o crescimento tanto dos peixes como o crescimento das plantas. Então a gente faz esse alerta para todos vocês, para que isso não ocorra também com vocês. E a gente gostaria de saber, no caso de vocês, já aconteceu algo semelhante? Vocês já passaram por algum revés assim, de chegar em casa e de repente as plantas terem morrido e os peixes também? O que aconteceu? Conta pra gente, compartilha a sua experiência, que a gente vai poder somar com tudo isso. Se inscreva em nosso canal caso você ainda não faça parte, para receber as próximas atualizações e os próximos vídeos.